Então, assim, semana passada a gente começou a ler Atividade Técnica e Criação, do Canguilhem, texto escrito em 38, e que dialoga muito com outro texto que é Descartes e a Técnica, e o Canguilhem está às voltas tem muita coisa em jogo nesses textos sobre a técnica e sobre a criação. Uma das coisas que estão bastante em jogo aqui é o lugar da construção de um entendimento da ciência, um entendimento científico, um entendimento ordenado dos fatos, a construção dessa ideia que a gente entende hoje, a redução dos fenômenos da vida, né? O positivar, né? Encontrar elementos positivos, né? Do positivismo, essa ideia de redução científica dos elementos da vida, dos fenômenos vivos, pela ciência, por uma espécie de conhecimento científico. E o que está em jogo é essa construção de uma ciência que tenta capturar objetos e a vida, que é um objeto capturado pelo espectro científico, mas que é um objeto que está em movimento e que não necessariamente responde às expectativas da ciência. O tempo inteiro, nesses trabalhos do Canguilhem, a gente vai vendo um pouco esse diálogo entre uma ideia, que é a ciência como a gente conhece, que tenta, de algum modo, fechar o objeto, definindo, delimitando, descrevendo, circunscrevendo ao máximo a manifestação viva, e, ao mesmo tempo, o Canguilhem vai observando, olha, essa manifestação viva, ela, de algum modo, ela escapa, tem algo que não consegue ser capturado por esse pensamento científico, porque ela está o tempo inteiro... O que a gente vai tentar observar, o que a gente tem observado a partir do texto, é que há um movimento criador da vida, que o tempo inteiro impõe em movimento e que impede que eu faça um conhecimento fechado daquilo. Se a gente for dar exemplos, um conhecimento daquilo enquanto cristalizado. Semana passada a gente acabou falando muito da psicologia do behaviorismo, dessa psicologia reflexa, que fez muito sucesso nos anos 20, né, 30, que o Canguilhem, que na década de 30, 40 já tem uma problematização disso. O que essa psicologia vai tentando fazer? Construir uma ideia de reflexo que todos os comportamentos, eles de algum modo, eles são reflexos de algum tipo de estímulo, e que eu vou, a partir desses reflexos, desses comportamentos, estabelecendo uma ciência que só vai enxergar um comportamento enquanto reflexivo, né? E aí a gente vai observando que todas as categorias de resposta ao estímulo, elas sempre já são também categorias construídas por essa psicologia. Todas as respostas que um estímulo faz com que um organismo responda, é como se a psicologia, como essa ciência, já estivesse esperando, né? E aí o Canguilhem vai falar assim, ele não vai falar isso, né? Mas o que a gente tem olhado é que nessa resposta a um reflexo, né, a um estímulo, nesse reflexo, há um estilo. O reflexo nunca é exatamente como o psicólogo ou o cientista tentou fazer. No entanto, o cientista faz acreditar a gente, o psicólogo, faz acreditar que ali tem um reflexo igual. Eu posso, assim, a gente que trabalha com autismo vê bem nos métodos comportamentais, de condicionamento de respostas naquilo que se fala muito hoje de habilidades sociais. Vamos desenvolver as habilidades sociais. O que é desenvolver as habilidades sociais de uma criança com diagnóstico do transtorno do espectro do autismo? É fazer ela dar bom dia, é fazer ela dizer obrigado, fazer ela se interessar por uns amigos, porque todo mundo se interessa por amigos. E ela não sabe o que significa bom dia, ela não está nem aí, ela só está dizendo aquilo porque ela, enfim, de algum modo foi condicionada e percebeu que ela tem outros ganhos, mas aquilo, a tentativa, o projeto dessa psicologia que passa como um trator em cima dos estilos da existência é transformar esses corpos em responsivos a uma cultura específica que preza por educação, bons hábitos, etc.
Por exemplo, a gente tem uma psicologia... Hoje eu fiquei muito pensando nisso, assim, como que a gente considera a oposição e o comportamento opositor, que faz oposição e que desafia, como a gente considera ele como um transtorno. Se a gente considera ele como um transtorno, qualquer tipo de revolução está fadada ao fracasso. Porque a revolução, ou a contestação, ou a colocação de um novo ponto de vista, implica em conflito. Então, se eu considero conflitante um comportamento que afronta alguma ordem como um transtorno, a gente já percebe qual que é o projeto da psicologia, que é fazer da sociedade um maquinário, né, de algum modo. E não só da psicologia, mas de todas essas veias, esses veios de ciências humanas, né? Posso falar uma coisinha? Por favor. Oi, né? Eu nem dei oi. Eu tô deixando a câmera desligada porque eu tô comendo, tá, gente? Mas eu fiquei pensando, tipo, obviamente eu concordo com tudo, assim, acho que em geral essa é a tradição da psicologia, não só da análise do comportamento, mas é que normalmente quando falo da análise do comportamento, assim, eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa, porque, enfim, eu não sou da análise do comportamento, mas eu fiz monografia nisso e eu acabei aprendendo muita coisa em relação ao que se entende por behaviorismo e análise do comportamento. Enfim, acho que a maioria dos estudos, a maioria das pesquisas e analistas do comportamento em geral vão para essa concepção fechado, como uma categoria de comportamento, necessariamente, né, que deve ser mudado para algo adequado. Eles chamam assim, inadequado e adequado, né? Já tem essa posição. Mas a análise do comportamento bem feita não diz de uma mudança simples de um comportamento para outro e não entende um comportamento como algo fechado, como a gente normalmente entende. Na análise do comportamento também não tem essa separação mente e corpo. Então, o comportamento está relacionado com o ambiente, está relacionado com as relações, está relacionado. O comportamento também é sentimento, tudo é comportamento, né? Mas existe algo que eles chamam de análise funcional. Claro, ainda vai ser no sentido de entender aquele comportamento como adequado ou não, ainda assim vai ser essa estrutura da psicologia que a gente vê como o desvio sendo um erro, sendo um problema, né? Mas ao mesmo de um comportamento para o outro, porque aí seria uma análise de comportamento mal feita, teoricamente. Então, e eu, assim, achei importante comentar isso, porque às vezes a gente até acha que a análise do comportamento é isso, mas na verdade são analistas do comportamento muito ruins, e não necessariamente a análise do comportamento, assim. E, enfim, acho que dá para fazer essas críticas junto com eles. Só pensando sobre isso, porque a gente fala bastante sobre, né? Sim, a mesma coisa a gente pode fazer a aplicação à psicanálise, né? Que a gente sempre faz, né? Enquanto psicanalistas que fazem reducionismos exagerados do campo da significação do paciente, assim. Mas então, o que está em jogo, né? Eu acho que é uma certa expectativa de vislumbre dos sujeitos que mata eles enquanto criadores. E é isso independente da abordagem. A partir do momento em que a abordagem é um pouco essencialista e considera que ali há um sujeito fixo, fechado, que eu posso entendê-lo a partir de uma teoria, ela mata esse sujeito em movimento, fazendo a gente, às vezes, pôr em dúvida o quanto a psicologia contribui ou o quanto ela atrapalha, né? Eu acho que os dois, né? Ela está nesses dois lugares, de algum modo. E aí, eu acho que o ponto nodal
do texto que a gente leu até agora é que a gente tem, que o Canguilhem vai inverter um pouco a hierarquia entre teoria e técnica. Porque a gente aprende muito também, né? Que precisamos, a técnica, a teoria nos serve para prever o que vai acontecer, para poder agir sobre o que vai acontecer, prever o comportamento desses corpos nas escolas, desses corpos nos hospitais, né? Prever o comportamento dos sujeitos, ou das a gente está falando de ciências humanas, né, mas prever o comportamento dos materiais, da física, da química, etc. E como se ela fosse, de algum modo, jogar uma espécie de nitidez para a técnica. E o Canguilhem vai inverter um pouco, vai falar assim, o poder está na técnica, que está se rearranjando e se estabelecendo na relação com o objeto. E a partir do momento em que nessa técnica há uma interrupção, ou seja, há uma dificuldade de fazer com que ela aconteça, que daí vem a teoria e tenta, então, entender qual que é a implicação disso. E aí a ciência, o conhecimento, ele vem depois de uma relação, ele vem na interrupção de uma relação, de algum modo, dialógica e potente que tem entre o sujeito e o objeto técnico que ele tenta fazer. Novamente, se a gente tentar pensar em aplicar isso numa perspectiva mais, dar um exemplo, quando eu entro numa sessão clínica ou numa relação com um objeto e não sei o que fazer com ele. E aí, a partir desse momento, eu começo a tentar arranjar um jeito de intervenção para que, enfim, esse sujeito, enfim, para atender as expectativas de funcionamento desse sujeito. Né? Entender o não saber o que fazer como um problema também, né? Tipo, a gente se vê no, putz, não sei o que fazer, isso é um grande problema, isso me faz um mal profissional ou qualquer coisa do tipo. Exatamente, é justamente o não saber que é o criador das coisas, e não o conhecimento que cria o saber. Não é o conhecimento que é alguma coisa que vai fazer com que... O conhecimento teórico, prévio, que vai fazer com que eu entenda, que eu construa, que eu crie, que eu execute de uma forma mais adequada. Mas sim a relação com esse objeto ou sujeito que está em movimento. Porque a ciência, a teoria, ela só capta o que está fixo, o que já está estabelecido, um passado que já aconteceu. Ela não consegue nunca captar o devir. E aí o que o Canguilhem vai mudar aí nessa relação entre técnica e teoria é que a técnica ela é um pouco mais potente e, de algum modo, é ela que precede a teoria. E não é uma teoria que constrói grandes máquinas, mas são relações com os objetos do mundo que vão fazer essas construções. Por favor, qualquer intervenção, vocês falem. Vocês acham que a gente continua a leitura do texto naquela tradução inconsequente que a gente estava fazendo semana passada, meio que... Eu gostei da forma semana passada. Então eu vou... Eu te ajudo na inconsequência. Por favor, porque isso está sendo gravado. Eu depois fiquei preocupado com isso, porque eu estou traduzindo um livro, os editores não vão querer publicar, né? Falando, olha o que estão falando. Mas aí eu culpo a Neuzi, qualquer coisa. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, semana passada a gente parou por aqui, né? Só tem mais 1, 2, 3 páginas. Então, acho que a gente consegue dar conta disso. Né? E aí, a gente parou por aqui, nesse parágrafo, quando o Canguilhem está falando justamente dessa inversão, né? De como foi a técnica que impulsionou o desenvolvimento teórico. E sempre que a gente fala em técnica, é importante pensar enquanto essa relação inacabada, essa relação, esse devir
que o sujeito estabelece com o objeto que ele tenta dominar, né? A técnica é aquilo que não é o comportamento programado, não é a resposta, não é o estímulo-resposta eficaz, mas é esse processo de dialógico, assim, a gente for usar isso, embora essa palavra seja meio perigosa. Bom, vamos lá. Afirmar que a ciência depende da técnica não é professar pragmatismo, pois essa dependência não é de nenhum modo o prolongamento de um elan, mas, ao contrário, sua interrupção, sua parada. A expansão do pensamento científico tem como condição o fracasso do pensamento técnico. Ou seja, isso que a gente estava falando, justamente a partir do momento em que você não sabe o que fazer com aquilo, que se estabelece uma teoria. Vamos pensar na psicanálise do Freud, quando ele está lá com as histéricas e todos os sistemas teóricos não estavam dando conta, ele inventa qualquer coisa e faz esse setting analítico que até hoje que se ele em algum momento for cristalizado, a psicanálise vira uma psicologia, né? A grande coisa que o Cláudio Rubin fica falando o tempo inteiro nos seminários dele, não sei se vocês conhecem o Cláudio aqui de Curitiba, mas ele sempre insiste nisso, se a psicanálise virar uma psicologia, né? O próprio do elan fabricador é de supor resolvido o problema do acordo entre as necessidades e as coisas. Esse erro é, enquanto tal, criador. Ou seja, o próprio do elan de fabricação fabricador é supor resolvido o problema do acordo entre as necessidades e as coisas, ou seja, essa construção entre o elan, né, essa coisa que sai do sujeito, esse impulso, esse direcionamento, né? E aí, esse erro de supor que a criação, o ato de estar encarando um problema está acordado, supor isso é o que cria, porque não é necessariamente assim, porque se encontram obstáculos nessa relação técnica. Ao contrário, a ciência aparece como uma reflexão sobre os fracassos e sobre os obstáculos da criação, né? Os obstáculos da técnica. A ciência vem trazer uma prudência ou uma facilidade a um elan cuja raiz não está nela. Ou seja, esse elan criador não está na ciência. Ela traz uma facilidade, um pensamento, uma prudência, né? Ou seja, um código de conduta científica, um procedimento de trabalho, mas que ele não surgiu dela. O homem faz, então, melhor, porque ele sabe, a partir da ciência, o que ele fazia sem saber. E que ele não resolveu, não empreendeu fazer porque ele não sabia. Então, ele não fez a ciência antes porque ele já sabia nessa relação com as coisas que ele faz, né? A lucidez teórica não pode nunca ser uma razão suficiente para passar ao ato. Ou seja, um conhecimento científico não é suficiente para você criar ou para você construir algo. Então, por mais que eu desenvolva, por isso que isso é legal a crítica do Canguilhem, porque a partir do momento em que a gente começa a enaltecer as teorias, enaltecer os modelos de pensamento, como se eles fossem nos dar a solução, mas eles surgem justamente tentando lançar um olhar sobre um problema anterior, né? Eles não criam. A famosa fórmula saber para prever a fim de poder, e que esquecemos sempre que ela traduz somente um aspecto do pensamento de Augusto Comte. Então, ele está citando Comte, o positivismo. Então, essa célebre fórmula, saber para prever a fim de poder fazer algo, é também enganosa, tanto enganosa quanto famosa, né? Se o saber conduz à previsão, ou seja, se um saber teórico, né, me permite que eu consiga saber o que vai acontecer com aquele objeto, pensemos sempre, eu gosto de pensar no comportamentalismo, porque, ou no DSM, na análise de diagnóstico de transtornos mentais, é um saber que prevê o prognóstico da doença, né, tal. Então, se saber conduz à previsão, é na medida onde o futuro, ou seja, eu estou prevendo o que vai acontecer,
O futuro se parece com o passado, na medida, então, onde nenhum poder não pode alterar o curso necessário dos fenômenos. Ou seja, se eu construo um saber que me permite prever, ele não está prevendo o futuro, ele está prevendo uma identidade com o passado, com o que já aconteceu, e eu estou considerando esse passado como morto, cristalizado, e como que se esse passado fosse se repetir. Então, assim, esse sujeito X que eu vi desenvolvendo esse curso de doença, eu suponho que o sujeito Y vai desenvolver do mesmo jeito, ou que esse próprio sujeito X vai passar pelo mesmo percurso, né? Eu acho muito bonita essa formulação. Se o saber conduz à previsão, é na medida onde o futuro se parece com o passado, na medida, então, onde nenhum poder pode alterar o curso necessário dos fenômenos. Ou seja, isso daqui ele está falando do finalismo. Há uma finalidade da vida que já está estabelecida desde a criação. Então, assim, esse conhecimento científico, ele pressupõe que as coisas vão acontecer encadeadamente e que nós estamos apenas descobrindo o segredo do universo dado por Deus, e dado por algum poder criador. É uma sutileza aqui no argumento. A fé na conservação possível do saber em poder supõe que no momento onde ele afirma conhecer, o homem, enquanto sujeito de saber e sujeito de poder, se coloca implicitamente fora do sistema dos objetos conhecidos e a conhecer. A grande crítica aí dos psicólogos de jaleco branco, né? Mas, se no momento onde o conhecimento de uma situação é elaborado, o homem é compreendido como uma parte da natureza no objeto desse conhecimento, é claro que o conhecimento da situação exclui toda mudança possível da situação. Digamos agora de outra forma, diferentemente, e para concluir. Nenhum conhecimento pode, por si próprio, produzir, né? A teoria não produz nada. A ciência não faz produção. Por definição, ela não pode nada mais do que reduzir produtos, ou produzidos. E aí aqui, no francês, ele poderia ser entendido como um produzido no particípio passado ou produto. Então, produzido é legal de pensar porque ele está falando disso da previsão do futuro, que está vendo elementos que já estão estabelecidos lá no passado. Então, a ciência não pode nada mais fazer do que reduzir, ou seja, fazer essa redução fenomenológica, essa coisa do reducionismo científico, da circunscrição positiva das coisas, produtos. O conhecimento não pode nos colocar adiante, ele pode somente, se nós decidimos avançar, e quando nós o fizermos, servir para religar o ponto de chegada ao ponto de partida. Ou seja, o conhecimento é como se fosse, né, uma história que mostra o que nós fazíamos, como se fazia a observação como se entendia, por exemplo, a reprodução biológica e como se entende hoje, né, a genética, etc. E antes os homúnculos, esses seres. Então, o conhecimento nada mais faz do que ligar esse caminho, né, onde nós chegamos e para onde nós partimos. Mas agir verdadeiramente fazer um caminho que não pré-existe aos nossos próprios traços. Ou seja, agir, olhem que lindo, agir é fazer um caminho que não pré-existe, e não é você cumprir o método ABA, ou TEACH, ou Denver, ou o que for no tratamento do autismo. Não é você traçar o caminho previsto pela ciência que joga para o futuro uma expectativa de sujeito do passado, mas é você traçar, né, esse caminho. Isso é muito forte, assim, né? Porque eu fiquei aqui pensando quanto é fácil ouvir isso, ler isso e ficar muito incomodado, tipo, mas como assim a ciência não produz nada? Não pode produzir nada, né? Nesse sentido do conhecimento. E não sei, assim, eu fiquei pensando quanto a forma com que ele escreve, o Canguilhem é brilhante nisso, né? Tipo, a forma com que ele escreve ele necessariamente deixa aberto, ele necessariamente não coloca
um julgamento do que é aquilo, um juízo de valor do que é a ciência não poder produzir nada. É simplesmente esse conhecimento não tem esse tipo de criação, né? Pelo que eu estou entendendo. E aí não é que desvaloriza ou invalida o conhecimento científico nesse sentido. Por exemplo, se a gente for pensar em ciências exatas, biológicas até, enfim. Mas aí eu fiquei aqui pensando quanto para pensar ciências humanas, aí a coisa fica um pouco mais complicada também, né? O que a gente está fazendo com as ciências humanas se a gente está só reproduzindo esse tipo de conhecimento? Mas é que eu acho, assim, para mim é muito forte, é muito bonito quando eu leio o que Canguilhem escreve nesse sentido de ele não está invalidando nada, né? Ele só dá espaço para realocar coisas no lugar, tipo, mudar as coisas de lugar mesmo. Sim, sim. Acho que esse é um aprendizado, é um estilo de construção para se seguir, assim, que não parece que não há juízos. Ele mostra a ciência funciona assim, tem funcionado assim, né? As elaborações teóricas, né, funcionam assim. Quando a gente viu no Descartes a técnica, para quem não estava tão gravados, né, esses encontros, no Descartes a técnica, também tinha isso, né, uma ambição cartesiana do conhecimento matemático, da geometria, acabar com a espontaneidade da vida, porque a gente precisa deixar de lado a espontaneidade da vida porque ela atrapalha a nossa teoria. Enfim, a gente está meio submetido a coisas que nós mesmos construímos, né? E que são valores de referência e não representações exatas, né? Ou essências daquilo que se manifesta. Bom, agir verdadeiramente, então, fazer fazer a nós um caminho que não preexiste a nossos próprios traços. Eu lembrei. Bom, eu vou ler a próxima frase, senão a gente não vai avançar. Sobre todo caminho novo, existem acidentes. E a análise teórica dos acidentes de uma exploração nos permite evitar esses mesmos acidentes no futuro sobre os mesmos caminhos, mas não pode servir para afastar os obstáculos que nós encontraremos sob outro itinerário. Olha que lindo. Sobre todo caminho novo existem acidentes e a análise teórica dos acidentes de uma exploração nos permite evitar esses mesmos acidentes no futuro sobre esses mesmos caminhos, mas não pode servir para afastar obstáculos que nós encontraremos sobre outro itinerário. Eu lembrei do Fernand Deligny no Arachniano, que é uma figura que trabalhou com pessoas que tinham crianças que não falavam, delinquentes, etc. E aí ele faz sobre caminhos. Ele desenha os caminhos que as crianças circulam pela casa e tenta, em todo o argumento dele, desqualificar todos os conhecimentos prévios sobre a delinquência, sobre, enfim, a psicose, etc. Que é um autor que eu sempre quero trazer nos grupos, mas nunca trago. Bom, assim... É um texto? É um livro com vários textos dele, um livro que ele organizou, chamado O Arachniano, está traduzido para o português, é bem bacana. E aí ele faz os caminhos, tem os desenhos que ele usa. Eu não estou com ele aqui, eu tenho outro dele aqui que é muito bonito. O título chama Os Vagabundos Eficazes. Olha que legal, né? Que ele está falando da finalidade, da vida, do que as pessoas são feitas para serem, né? Bom, assim, então, porque é a mesma humanidade que por vezes, que é essa conhecedora, né? Sabedora, tem uma palavra bem específica que a gente usa para traduzir savant, mas eu não estou lembrando. Você lembrou, Neuzico? Às vezes a gente fala até para pensar em acadêmico, assim, né? Sábio. Sábio, essa palavra. Então, ensino porque assim, então, porque é a mesma humanidade que por vezes,
ao mesmo tempo sábia e fabril, não, fabril não, fabricadora, Fabricador, eu acho que aqui é melhor. né? Que é ao mesmo tempo sábia, né? Que sabe das coisas e que também fabrica, porque essa mesma humanidade, essas duas coisas, é nela que se opera misteriosamente não a conversão da ciência em técnica ou de técnica em ciência, mas a alimentação das exigências normativas de suas funções pelos resultados da outra. O pensamento técnico é, então, normalmente e normativamente diferente e, de fato, antinômico do pensamento científico. Essa é uma das primeiras aparições desse jogo de normatividade, normalmente, que ele vai definir depois. Né? Bom, vamos continuar. Aí ele vai para para a penúltima parte, antes da conclusão, que agora ele vai, de algum modo, mostrar essa fusão entre esse lugar da humanidade, que é ao mesmo tempo aquela que faz, né, na técnica, que fabrica, e aquela que constrói um saber sobre. A técnica de algum modo, em alguma parte, a técnica está em alguma parte sobre a via da fabricação universal entre a vida e a arte. A técnica é algo sobre essa via de fabricação universal entre a vida e a arte. Acho que ele está querendo dizer que é algo, esse meio, assim, né? Da vida enquanto aquilo que é criação e devir, que não é repetição, e a arte, que é uma tentativa de negociação com essa vida. Quando o Canguilham vai falar do Hipócrates e da arte médica, da natureza medicadora, qual é o papel do médico no tratamento das doenças, ele vai associar a medicina como uma arte, né? Que é assim a vida que adoece, que muda o corpo que faz diferentes normas, que tem interrupções na sua lógica, e o médico que vai negociar com isso. Ele não vai vir com uma tecnologia e acabar com o organismo, porque a natureza ela tem seu próprio andamento, né? A vida faz a sua existência, e a arte é uma espécie de negociação. Então, a técnica é algo que está ali no meio, entre a vida e esse ars, né? Não é fácil, não é simples definir as fronteiras entre um e outro modo de fabricação, tampouco as suas relações. Aristotelismo e romantismo se opõem sobre esse ponto como realismo e idealismo. De uma parte, a arte imita a natureza e o conhecimento da última nos dá o segredo do primeiro. Né? Então, o conhecimento da natureza me permite que eu construa uma arte. Né? Pensar na medicina hipocrática e tal. De outra parte, é a arte que nos entrega o segredo da natureza, Schelling, e é a natureza que imita a arte, Oscar Wilde. Não há somente nessa oposição à inversão dos termos de uma relação. Há também uma mudança no sentido da palavra potência. No sistema de Aristóteles, o conceito de potência é essencial ao conceito de natureza, como na estética romântica, o conceito de liberdade é essencial ao conceito de arte. Mas a potência aristotélica é uma potência finita, que seu ato acaba, enquanto que a liberdade romântica é infinita. Como observamos, o infinito não é mais um atributo do absoluto. Ele é a criação espiritual do devir. Esse acheve aqui não é no sentido de alcança? Eu falei acaba. É.
Uhum. Acho que fica melhor no sentido de alcança, Sim, sim, né? A sim. potência aristotélica é uma potência finita que seu ato alcança, Aham. Sim, né? sim. Até onde ele vai, Uhum, mas não acaba. uhum. O infinito não é mais um atributo do absoluto, ele é a criação espiritual em devir. A liberdade do espírito se afirma alegar, eu sempre tenho dificuldade também. Você também, Neuzi? As custas, não sob enfim, a liberdade de espírito se afirma alegar, não vou traduzir, dos produtos de sua atividade. E a ironia romântica é essa expressão. Compreendemos agora, então, que a potência criadora, ou potência de criação, depende do ato, nesse sentido que a potência é posterior ao ato, ou seja, a potência de criar é posterior ao ato. O criador, olhem que legal, aqui Canguilhem um pouco Alegar a respeito. a respeito. A liberdade de espírito se afirma a despeito, a respeito, né? Dos produtos de sua atividade. E a ironia romântica aí é em expressão. A potência, compreendemos então que a potência criadora depende do ato, nesse sentido que a potência é posterior ao ato. Olha que legal, Sam. Ele até coloca em itálico. O criador vale mais que a criatura. Bom, isso a gente ouve, né, nas passagens bíblicas. Mas depois da criação e não antes. Essa é a diferença. Eu acho que me confundi um pouquinho quando ele diz essa potência de criação vem depois da criação, né? Uhum. O que exatamente é essa potência de criação que ele está chamando que é diferente? Eu tenho a impressão que é uma lógica que se estabelece para entender o que foi a criação a posteriori. Então, assim, o criador cria no ato na arte, né? E criou. E aí depois eu olho para trás e vejo ali uma potência criativa. Então, essa potência de criação que eu vejo a partir da teoria, que está lá e que eu vejo a posteriori, assim, eu tenho essa impressão, mas a gente precisava olhar com mais detalhe isso, porque eu não domino essa coisa dos sistemas aristotélicos e românticos, né, do romantismo e tal. Então, precisaríamos de filósofos. Tipo, você foi falando, eu fiquei pensando na performance, assim. Opa! A performance ali se cria naquele momento, naquela pesquisa de movimento, por exemplo, ou naquela criação, mas a interpretação disso ou o conhecimento disso vai se dar depois do que já rolou, assim. Tem a ver com isso, Maravilha? Acho que é isso. Acho que é. Eu diria que era isso. Mas também tenho um pouco de dúvida aqui. Se alguém quisesse manifestar aí. Eu tô perguntando mais, assim, porque essa coisa da criação tá me vindo pro doutorado, e daí eu tô, tipo, precisando entender isso. Uhum. Mas faz sentido. Segundo uma palavra observar, que chama atenção, o Gênesis cria o Deus, né? Como se eu acho que tá por aí, assim, né? Você tem pensar na performance como a significação que se dá depois que você fala, aí tem um criador e esse criador fez algo. Eu não
eu crio algo, eu valorizo isso que eu crio, a criatura, né? Ou objeto, ou conhecimento, ou a redução positiva, ou a máquina, etc. E eu só vejo o criador depois dessa criação. Antes ele não é. A solução que damos ao problema das relações entre a natureza e a arte é indissolúvel, é indissociável da concepção que se faz da técnica. Esse problema não escapou da perspicácia de Lachelier, que trata que trata nas últimas páginas de Fundamento da Indução. Algo muito específico. Sabemos que a oposição aristotélica entre a natureza e a arte faz parecer escandalosa nessa filosofia a assimilação entre a natureza, as mecânicas, ao mecânico, e a explicação dos movimentos naturais pelos movimentos violentos. Essa pretensão de assimilação e de explicação aparece ao contrário, parece de modo contrário, normal para Descartes. Há um conflito de teses, no sentido hegeliano da palavra, cuja solução se impõe, pois, se é verdadeiro que sem as fabricações do homem nós não conheceríamos nada da natureza, não é menos verdadeiro que somente a pura e simples mecânica, que da pura e simples mecânica nós saberíamos tirar diretamente a menor possibilidade de fabricação. Então, assim, o conhecimento da mecânica não nos levaria a fabricar nada, né, a chegar em nenhum lugar, mas sim o ato de criação. O conhecimento da mecânica vem depois, não foi ele que criou as coisas. De nenhum modo, o conhecimento integral das leis do atrito não pode conduzir à fabricação do ferro a cheval. Ferro a cavalo. O que é isso? Uma ferradura? Não sei. Mas o que importa aqui? Que o conhecimento integral das leis de algo não conduz à fabricação de algo que depende do conhecimento daquelas leis. Para tudo dizer, nós devemos notar que toda máquina nova ou bem utiliza forças ou propriedades reveladas por uma síntese fortuita, luneta de aproximação, radioterapia, ou corrige ou combina mais sabidamente os efeitos obtidos por mecanismos mais ingênuos. Mas, no final de contas, a demarcação entre as máquinas primitivas simplórias e os órgãos montados pela vida é impossível. Uma máquina não é, no fundo, nada mais que o produto de um esforço universal de organização que o conhecimento, que a consciência humana alimenta em um momento dado, com resultados de seu esforço de conhecimento. Se bem que assimilar natureza e mecanismo não deve parecer como antropomorfismo. Notaremos facilmente como a tese proposta se aproxima do bergsonismo, geralmente muito mal compreendido, e como ela se afasta. Bom, aqui, essa parte do Bergson a gente vai pular, que é um debate de aproximação e afastamento do Canguilhem, assim. E que também eu não domino muito bem. Vamos para a conclusão. Nós estamos chegando aqui no último parágrafo. A conclusão aqui. Ao lado e independentemente do conhecimento, embora talvez por vezes servido por ele, a criação continua. Ou seja, independente do conhecimento que muitas vezes nos ajuda a fazer algum ato técnico, a criação continua. Se aquilo que está para ser conhecido fosse acabado, fosse
fosse acabado, tivesse acabado, fosse finito. Estivesse terminado. Estivesse terminado, se o que está a conhecer estivesse terminado, como se em algum momento a gente fosse conhecer tudo. Olha só que lindo essa ciência, essa pretensão científica. Se em algum momento, né, estivesse terminado, por que veríamos nós todo ideal de conhecimento definitivo tão frequentemente desmentido pelo acontecimento? Olha só, minha gente. Se a ciência funcionasse, se esse ideal de conhecimento tivesse acabado, por que sempre vem uma criança e joga pedra no sapato dos psicólogos, das escolas, das instituições? Por que vem sempre um processo pedagógico que não dá certo? Por que vem sempre uma esquizofrenia na rua que faz com que a gente tenha que repensar o espaço público para evitar algum tipo de coisa? Mas a gente já não conhece tudo sobre a gestão de uma cidade? Será que a gente não conhece tudo sobre a vida? O que é esse vírus com suas variantes, né? Bom, vou ler a frase de novo. Se o que está para conhecer tivesse acabado, porque veríamos todo o ideal de conhecimento definitivo tão frequentemente desmentido pelo acontecimento, o evento, né? Pelo acontecimento. O que está para para a consciência científica da humanidade fora do conhecimento não é uma realidade cuja uma outra consciência intelectual teria já toda a solução, né? Então, o que não está ao alcance, né, do conhecimento científico não é algo que falta uma solução por um novo conhecimento. O que se identificamos pensamento e determinismo se nós identificamos, né, associamos pensamento e determinismo, né, então o pensamento é aquilo que estabelece como as coisas acontecem, a causalidade da coisa, tudo que está fora do determinismo é impensável. Ou seja, aqueles sujeitos ou aquelas situações na vida que não correspondem ao determinismo, eles não podem ser concebidos pela teoria. Por isso que o que a gente faz com um corpo que não vai bem, traz ele para o ordenamento normal, normatiza ele, né? Porque é impensável eu conceber esse sujeito agredindo o sistema dessa forma, né? Da forma como ele está, do sistema teórico. Mas por que o faríamos, né? Por que a filosofia se sacrificaria à tirania da ciência, sacrificaria à tirania da ciência a originalidade da arte? Por que não reconheceria ela que a história da ciência, a ciência não sendo nada mais do que seu progresso, essa história da ciência, né, que como ela é contada como algo que progride, e o Canguilhem é muito crítico a isso, né, que a ciência outrora foi mais ingênua e hoje ela é mais ela progrediu a partir dessa ingenuidade que faltava um olhar de fora e descobrir algo novo, né? Não existe a ideia de descoberta na lógica epistemológica do Canguilhem, de que estava algo para ser descoberto, muito mais para ser construído o conhecimento. Bom, mas vamos voltar. Por que não reconheceria a filosofia? Que a história da ciência não teria nenhum sentido se um pensamento criativo não trouxesse constantemente ao pensamento determinista, sob a forma dessas mutações bruscas ou dessas fabricações por pequenas variações que são as máquinas e os procedimentos, ocasiões de recolocar em questão suas questões próprias e as soluções que ela a eles dá. A frase é longa, eu vou reler. Por que não reconheceria a filosofia que a história da ciência não teria nenhum sentido se um pensamento criador não trouxesse constantemente ao pensamento científico determinista, sob forma de suas mutações bruscas ou de suas fabricações por pequenas variações, ocasiões de colocar em questão as soluções que ela dá. Então, assim, seria como se... Por que não usar a filosofia para reconhecer que a ciência só faz sentido, que o pensamento criador, que a criação está o tempo inteiro colocando em questão o pensamento determinista. Então, a filosofia
pensaria isso. Criar para conhecer é talvez cientificamente ininteligível, porque um cientista, né, se a gente pensar cientificamente, você não cria para conhecer, você conhece para poder criar uma solução. Então, assim, criar para conhecer pode parecer cientificamente ininteligível. Ele está o tempo inteiro falando que a gente precisa abandonar isso, né? Que, de fato, a gente cria para conhecer e que a ciência não consegue dar conta disso, né? A ciência acredita que conhece para criar. Bom, criar para conhecer pode parecer cientificamente, talvez cientificamente ininteligível, porque seria também filosoficamente ininteligível. O que ele está concluindo aqui? Bom, se a Mas ele faz a forma de pergunta, né? Sim, se a ciência não faz, por que a filosofia vai seguir a ciência, né? A filosofia pode fazer isso, assim, né? Pera lá, eu acho que Vinícius, eu acho que a pergunta dá um outro tom aí. Criar para conhecer é talvez cientificamente inteligível, por que será também ininteligível? Por que será também filosoficamente ininteligível? Quer dizer, ele está perguntando, será que a ciência é assim porque a filosofia também é? É outro tom da pergunta. Quer dizer, ele está lançando uma... Ele não conclui porra nenhuma, né? Como fazem os franceses. Ele está jogando mais lenha na fogueira, né? Será que a ciência não é assim por causa da filosofia? É o que eu entendi da pergunta. Quer dizer, criar para conhecer é talvez cientificamente inteligível, porque será também filosoficamente inteligível? Ininteligível? Não. Eu pensaria o contrário. Mas sim, eu acho também que é o contrário. Mas ele não tá, ele tá jogando a bola para a filosofia. Filosofia, será que você não tem um dedinho aí nesse pensamento científico? Sim, eu acho que ele está, de algum modo, criticando a história da ciência feita, ou a história do conhecimento, a epistemologia, né? Não é a epistemologia, mas a história do conhecimento científico entendida como um avanço que vai descobrindo coisas, etc., que vai mostrando que quem está no passado é atrasado. E o Canguilhem vai falar assim, isso é muito absurdo, porque senão a gente, primeiro, tem duas pressuposições, que uma hora vamos dominar tudo, e isso seria acabar com a vida, dominar a partir do momento em que eu determino, e ele está mostrando assim, a gente está tentando determinar, fazer determinismo há milhares de há décadas, há séculos, e a vida sempre dá um jeito de criar, né? E a gente precisa de uma arte para lidar com a vida, e não de uma tecnologia para lidar com a vida. Essa é algo interessante, porque a gente precisa, uma tecnologia se sustentaria em cima de um conhecimento científico, né? E não é embora eu use esse conhecimento científico para facilitar, né? Mas eu não posso perder essa arte com o objeto, assim, né? Que é o que o artesão faz na hora em que ele está construindo algo. Ele vai se relacionar com a madeira, com a pedra, com o ferro, e vai fazer aquilo. Ele não vai produzir aquilo sem nenhum tipo de impasse, né? Ele vai negociando com a matéria. E aí é como se estabelecesse um conhecimento para que se pudesse lidar com a matéria. Ele está falando, não, é a própria relação com a matéria que depois acaba se fazendo uma teoria sobre essa relação anterior. É o que a gente sempre discutia nos seminários lá no ano passado, assim, que a gente cria a categoria de autismo, de psicose, do que seja, e daí começa a se relacionar com a categoria e não mais com a vida e vai perdendo a técnica, porque para se relacionar com um conceito, eu não preciso de técnica, eu preciso de tecnologia. O Boca tem insistido nessa distinção, né? Eu preciso de algo pronto que eu vou lá e aplico, né?
Às vezes eu fico pensando como que Canguilhem era como médico ou como, assim, filósofo, pessoa, porque, assim, mesmo, estava até falando disso com o pessoal do LabFê nesses tempos, mesmo a gente que se considera, não quer dizer que a gente seja, mas a gente se considera muito autocrítico, de estar o tempo todo se questionando do que a gente está fazendo, se questionando dessas categorizações, dessas tecnologias, ainda assim a gente tem muita dificuldade de aplicar isso, de fato, nesse sentido da criação, realmente, né? Então, tipo, permitir que a potência criativa, de fato, venha depois, que a gente entenda isso e viva isso, a potência criativa vindo depois. E experimentar essa criação nesse sentido de desvio, com o acidente, não apesar do acidente, né? Porque estava até pensando, não sei se vai fazer sentido, mas estava me lembrando de um exemplo que o Chico deu, de um CAPS, acho que era um CAPS que ele estava atendendo, algo assim, que, pelo que eu entendi, o Chico me corrige depois, né, se ele vê que eu estou falando besteira, mas pelo que eu entendi, eles propuseram, tipo, uma reunião de equipe que não fosse numa sala de equipe fechada, com portas fechadas. Uma reunião de equipe em que ia ter gente passando mesmo. E é isso. E vamos ver o que acontece, tipo assim. E isso é muito absurdo. Tipo, se eu chego e falo isso para pessoas que teoricamente são desconstruídas, pessoas da reforma psiquiátrica, pessoas de diversos tipos, psicólogos principalmente, isso não vai ser aceitável. E aí, de novo, né, essa crítica sobre o conhecimento que já foi feito acaba se tornando um novo conhecimento feito sobre aquele conhecimento feito e se torna uma bola de neve, daí se tornam 2 polos ou vários polos dentro do seu conhecimento ali dado como algo diferente ou algo que cria coisas e produz coisas novas, mas no fim das contas a gente não está permitindo criar nada, né? Porque aí se a gente não pode nem ver se dá para dar abertura para uma reunião de equipe aberta, com os pacientes passando, ou de fato deixar o CAPS portas abertas, e não com o portão trancado falando de portas abertas. Assim, coisas, estou pensando aqui exemplos bestas, né? Mas, assim, nesse sentido de, na prática, mesmo que a gente seja muito desconstruído, essa lógica é muito difícil de introjetar, assim, né? Muito difícil de realmente viver. Aí eu fiquei imaginando como que seria Canguilhem vivendo a vida dele, tipo, atendendo pessoas, se algum dia ele já atendeu pessoas. Porque é algo realmente difícil da gente permitir como pessoas, não só como profissionais, né? Nicole, você falou, me lembrou, quando eu trabalhava na evangélica, eu fui preceptora de uma residência de saúde da família. E tinha 4 psicólogos nessa residência. Isso já tem mais uns 15 anos, mais ou menos. E era uma novidade, né? A psicologia numa residência já era novidade na época, foi a segunda residência com psicólogos aqui, a primeira foi a da Federal, bom, num campo completamente novo para a psicologia, no sentido de que os psicólogos que estavam lá faziam mais trabalho burocrático do que qualquer outra coisa, né? Daí, nos deparamos com esse tipo de coisa. Ah, mas não tem sala. Mas a pessoa chega, o médico fala para ele procurar o psicólogo, a pessoa chega contando a história dela no corredor, como é que pode isso? Né? Então, aí vem a velha discussão do sigilo. Aí eu falei, bom, foi você que procurou o cara no corredor? Não, ele que veio e de repente começou a falar. Então, aí a gente vê que algumas, né, até o próprio, também que o Código de Ética não fala especificamente sobre isso, né? Mas o próprio fato de você ter um Código de Ética e de que trata de algumas questões como sigilo, o quanto que isso faz com que cristalize um pensar, né?
E aí, assim, situações como visitas domiciliares, tinha 2 psicólogos que não davam mais trabalho, assim, tinha 2 que tinham uma abertura, uma que é maravilhosa, adoro. Mas, assim, davam mais trabalho nesse sentido, de se permitir escutar uma família com um fisioterapeuta, um enfermeiro, um nutricionista do lado, né? Então, eu acho que assim, esse engessamento, né? Se permitir criar dentro de um engessamento como esse é muito difícil. Eu tive uma dificuldade tremenda para lidar com essas coisas e para conseguir quebrar um pouco esse gesso que vai se formando, que aí não é nem em torno da técnica propriamente dita, mas em torno da norma mesmo, né? Da norma que a própria universidade muitas vezes fala dessas, né, normas ligadas a código de ética, coisa assim, de uma forma muito mais engessada do que o próprio código. E assim, te ouvindo, Neuzi, eu fiquei pensando muito como, por exemplo, falta de centro de convivência, não só em Curitiba, mas tipo no Brasil, não é assim tão reconhecido como um lugar de cuidado, mas também não é algo que está posto realmente. Diz disso, porque centro de convivência teoricamente é um lugar que não tem esse fechamento, né? Não tem isso de tem que ter tais profissionais. É um lugar em que teoricamente se abre essa possibilidade de vamos ver o que acontece. E pode ir gente que está no CAPS e pode ir gente que não está no CAPS. E por que falta isso, né? Por que esse tipo de lugar falta? E eu acho que falta porque é visto como um acessório, né? Convivência é como se fosse um lazer, a gente vê o tratamento social que é dado para lazer, para arte, para convivência, não é útil, né? Não tem um status utilitário. Por que nós vamos construir um centro de convivência? Né? E aí eu vou usar um termo bem pejorativo para essa gente. E que às vezes nem entra para essa gente, né? Porque várias vezes já aconteceu de CAPS ligar para centro de convivência, ligar para CAPS e falar, não, essa pessoa não dá para a gente aceitar aqui porque está muito em crise. Não dá para aceitar. Então, é muito isso, né? É um acessório para alguns tipos de pessoas e se a gente for pensar por essa lógica que a gente está falando hoje, teoricamente seria o fundamental para esse tipo de cuidado, né? Para essa possibilidade de ação. Mas a gente percebe que a lógica da saúde, a lógica da assistência social é muito utilitarista. Com certeza. Então, aquelas coisas que saem desse âmbito, né, serve para quê? Né? Que é uma questão da ciência também, né? A ciência serve para quê? Aquelas pessoas que estudam coisas que não têm uma serventia. Eu estava fazendo agora há pouco uma oficina de produção poética, né? Não tem serventia nenhuma a poesia, né? Então, é difícil você encontrar isso isso sendo oferecido numa escola, né? Não se, aliás, assim, cada vez mais se tira isso. Agora, imagine você
conseguir pensar, né, uma prática na saúde mental que saia dos cânones, né, da salinha, o profissional como autoridade, aquele que sabe sobre aquele sujeito que está lá na frente mais do que ele. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, grupos tipo Intervoice, Open Dialogue, mesmo se for pensar em educação, a Escola da Ponte, que sai um pouco da curva, assim, acho que não tanto dessa lógica, mas sai um pouco da curva, que são projetos e conjuntos que se colocam pela comunidade, assim, se colocam pela convivência realmente. Então, é na convivência com a família, é no diálogo com a família, não é num atendimento, é num diálogo com a família, é num diálogo com a comunidade, é na convivência com a comunidade. E eles se mostram, em geral, mostra-se muito mais efetivo se for considerar o que a gente projeta como cuidado do que o que a gente acaba fazendo aqui, por exemplo, né? Ou que em hospitais se faz, em CAPS se faz. Enfim, acho que é muito essa necessidade de ter essa lógica arraigada, não importa o que custe, assim, né? O Júlio está dizendo que no hospital não se é incomum que o atendimento seja realizado nos corredores e, às vezes, nunca mais vemos o paciente. E, Júlio, você está em hospital? Não, não mais, mas eu iniciei uma residência um período, e daí para mim foi um grande contraste, assim, essa dinâmica do hospital no que você havia comentado, né? Desse contato curto em um ambiente totalmente diferente, literalmente, às vezes você andava no corredor e se era abordado pelos pacientes começavam a expor situações e questões bem íntimas e muitas vezes eles não se importando com isso, né? E toda a situação tinha que ter a conduta e ter um encerramento, pois era muito frequente isso, né? O hospital tem essa dinâmica, né? Às vezes você atende o paciente e às vezes no dia seguinte não está mais lá. Então, às vezes ele nos abordava nos corredores e nunca mais se via. E tem uma questão que eu acho angustiante para quem está atendendo, às vezes, que é o fato de que você não sabe o efeito daquilo para o sujeito. Nos trabalhos que a gente fazia no Centro POP, que é acolhimento de pessoas em situação de rua, acontecia muito isso, né? E eu tinha que lidar com a angústia dos alunos, porque, assim, a questão do resultado utilitarista do trabalho do psicólogo não era tão evidente numa situação como essa. Se você encontra o paciente no corredor, faz uma escuta, mesmo que você faça esse fechamento, né, o efeito dessa escuta e das coisas que eventualmente você falou, às vezes você não vai ter naquele momento, né? Então, a gente, em pop, em CAPS, não, desculpa, em CREAS, com adolescente, em conflito com a lei, por exemplo, os alunos ficavam, mas a gente não vê resultado, a gente não vê resultado. Só que o resultado, às vezes, era uma faísca. E aí, é claro que registrar uma faísca, registrar um flash, é uma coisa que bom, né? A ciência exige registro, mas você vai registrar como? Né? Então, tinha algumas coisas, assim, por exemplo, uma vez um adolescente chega e fala assim, pô, você está me deixando com dor de cabeça de tanto pensar. Né? Daí eu falei, gente, isso é um resultado? Né? O que esse pensamento vai produzir no futuro, a gente não tem como saber.
né? Mas ele está te dando um feedback. Né? Se ele está pensando, um moleque que às vezes tinha, né, aquilo que a Arendt chama de capacidade de pensar, às vezes, assim, repertório para construir um pensamento, de repente ele fala assim, está me deixando com dor de cabeça de tanto pensar? Se produziu algo aí. Agora, o desdobramento desse algo, né, que é o que a ciência exige, né, era difícil. Então, assim, quando a gente tinha o Júlia da PUC e o Vinícius também, então eles vão saber do que eu estou falando. Quando a gente tinha a banca de final de curso, que tinha Regina e Ulisses e esse pessoal nas bancas, o pessoal se cagava nas calças de medo, porque sabia que esse resultado não servia para eles. Nicole, esses professores são da ciência, mas... Eu vou ter que fazer um comentário em relação ao período de graduação e aos professores. No seminário de filosofia da psicanálise de ontem, nós lemos um texto que eu li no primeiro período da graduação de psicologia com o professor Pena, a eficácia simbólica do Lévi-Strauss. As aulas eram ótimas. O Pena é um fora da curva, né? Saudade do Pena. Como isso tem a ver com a expectativa também, né? Vocês falaram da graduação, eu fiquei aqui pensando em algumas coisas. A maioria dos professores da Federal se diz, e muitos são, bem autocríticos. Mas, em geral, os alunos, quando tinham uma aula, por exemplo, com o Adriano, que é um professor que, de fato, faz essas quebras, ele tem essa postura, incomodava. Porque quebra a expectativa do que é, o que eu quero ser. Quero ser psicólogo, quero salvar vidas. Não quero essa faísquinha de mudança, eu quero salvar a vida de alguém. Então, um professor que quebra isso e critica a psicologia e te pergunta o que você vai fazer como psicólogo no fim das contas, é algo que quebra tanto essa expectativa que não é nem aceito. Então, desde o início da formação, a gente já não... É como se a gente não desse conta de pensar esse lugar, né? Aí a gente talvez só vai pensar depois ou sai um monte de profissional nesse sentido de reprodução, sem possibilidade de quebra, sem poder lidar com as faíscas de possíveis mudanças e que talvez nem sejam positivas necessariamente. É claro que essa busca, né, quando a gente conseguia dar uma continuidade no trabalho, mesmo aberto, eu sempre trabalhei com grupo aberto. É trabalhoso, tem as suas consequências, mas a gente sempre trabalhou com grupo aberto. Quando você consegue alguma continuidade, ou consegue que um ou outro participante tenha uma continuidade, porque às vezes o grupo muda, mas alguém fica e dá essa linha, que é muito gratificante. Né? Você percebeu o que se processou com aquele sujeito. Né? Tem um caso, a gente tem tempo, Vinícius? Dá para contar uma história? Uns 5 minutinhos, temos. Desses, né? Veja, eu achava que todos os espaços eram possíveis. Eu tive estágio por muitos anos em comunidade terapêutica, com toda a crítica da comunidade terapêutica. A cada vez eu fazia todo um pensamento ético, vou, não vou continuar. Foi uns 8 anos esse estágio, até que não deu mais para continuar. Mas teve um caso emblemático nessa comunidade e que as alunas que fizeram o trabalho não ficaram sabendo, eu fui saber muito depois. Daí contei para elas por outras vias. Uma vez eu fui na comunidade para fazer devolutiva de estágio de um grupo, daí uma mulher que era uma comunidade religiosa e ela ficou lá trabalhando
como a responsável pela casa feminina. Aí, assim, eu cheguei para fazer devolutiva, ela estava na devolutiva porque ela era ali meio que administradora da casa, né? Então, estava a psicóloga, estava ela e mais uma pessoa, assistente social. E os alunos fazendo a devolutiva, tá, né? Daí as alunas perguntaram, é isso, professora? Aquela coisa, né, de quando o professor está junto. E ela falou, você que é professora deles, né? E eu tinha me apresentado, mas na hora que eu me apresentei, ela não estava. E daí ela falou assim, você sabe que o trabalho, até uma das alunas que fez o trabalho com ela, chamava Nicole também. Você que foi a professora da Nicole, da Simone, da fulana, que eu não lembro o nome da outra aluna. Eu falei, sim. Né? Ela falou, sabe o que aconteceu comigo? Quando elas começaram o estágio, eu estava aqui como interna. E eu não aguentei, numa das saídas, eu usei a droga e nunca mais não voltei mais. Né? Aí um dia eu encontrei com uma pessoa que estava naquela saída regular que eles têm, né? E ela perguntou, e como é que está lá a casa? Né? Ela perguntou para essa pessoa. Essa pessoa disse para ela assim, olha, a casa continua bagunçadona como sempre, mas tem um pessoal da PUC lá que é bem legal, né? Ela falou, quem que está lá? É a Nicole, a Simone e essa outra menina que eu não lembro o nome agora. Né? Quando o trabalho é legal, eu gosto de falar o nome dos alunos. Daí, ela falou assim, elas são muito bacanas, eu fiz lá 1 ou 2 grupos com ela. Ela disse que chegou em casa e ficou pensando assim, ela com os filhos tinham sido retirados dela, estava com conselho tutelar, naquela coisa, né? Ela disse que chegou em casa, na rua mesmo, sei lá, e disse que ficou pensando assim, poxa vida, né? Eu poderia pelo menos ir lá e aproveitar o trabalho dessas moças. Né? E ela voltou. E aí ela se engajou no trabalho, se engajou com o grupo que veio em seguida, porque estágio tem essa coisa, interrompe, vem outro grupo, né? Continuou o trabalho, aí ela arrumou um emprego na casa, ela retomou a guarda dos filhos, e feliz da vida, depois que terminou lá a reunião, ela veio, foi atrás dos filhos, lá, que ela morava numa casinha no fundo, para apresentar as crianças e mostrar o quanto as crianças estavam bem, né? Então, quando a gente tem uma possibilidade dessa, é extraordinário, né? Por mais que seja todo o pensamento de abstinência, de comunidade terapêutica e tal, né? Quer dizer, essa pessoa estava dizendo, olha o que vocês conseguiram, né? De certa forma, produzir. Né? Agora, isso é raro. Né? Num trabalho de estágio, é raro. Num trabalho, às vezes, né, de hospital, eu imagino que talvez seja mais difícil ainda. Né? É claro que se você vê esse movimento que se produz na pessoa desse jeito, é maravilhoso. Mas, às vezes, você tem que ver a faísquinha mesmo, e tem que dar um jeito de registrar essa faísquinha, ou o que a gente fazia muito era enganar os que não acreditam na faísca, buscando alguns dados objetivos lá para dar uma disfarçada no slide da apresentação, para poder falar da faísca. A gente vai se arranjando, né? Isso é técnica. Técnica acadêmica, que é negociar com as leis da academia. Negociar com as leis da academia. Muito
Muito bem. E na psicologia social, essa negociação tem que ser contínua, né? Porque a gente vai... não é todo mundo, mas assim, a gente tenta quebrar justamente com essa né, rigidez da academia. Sim. Rigidez, né, do modelo científico até. Sim. Bom, vamos terminar por aqui. Chegamos às 19 horas. Achei que a gente ia terminar mais cedo hoje, porque o texto do Canguilhem é muito chato, mas foi divertido o debate.